relação às vidas que foram salvas, senador, os 15 milhões que o senhor tem aí na sua plaquinha, eu também concordo com o senhor que temos que cumprimentar os médicos brasileiros que lutaram na vida de frente, que são responsáveis por salvar vidas. Com certeza, nós temos aqui que deixar a nossa admiração e os nossos cumprimentos por esses médicos. Mas eu devo salientar também, senador, que desses 15 milhões, quantas pessoas passaram por sofrimentos evitáveis? Quantas pessoas desses 15 milhões ficaram com sequelas, que a gente não sabe nem por quanto tempo vão ficar? Então, dizer que nós temos que comemorar 15 milhões de curados é lembrar também que são 15 milhões de pessoas que foram acometidas por uma doença que traz dor, que traz sofrimento e que traz sequelas. Esses 15 milhões passaram por tudo isso. Lamento também. E, com certeza. Então, só para lembrar, senador, que esses 15 milhões, eles representam muito mais do que simplesmente o número de curados. Eles representam dor, sofrimento, sequelas que muitas vezes, quando é no caso, por exemplo, de um jovem atleta, para pegar de novo o gancho da Copa América, imagina um jovem atleta que fica com sequelas respiratórias de Covid e perde a sua carreira profissional. Então, esse jovem atleta, ele está dentro dos 15 milhões. Em relação às cidades que usaram ou não usaram cloroquina e como se saíram na pandemia, eu acho que o senhor não estava aqui de manhã cedo na hora que eu fiz a minha apresentação, mas eu tenho certeza que ela deve estar disponível para o senhor, que lá na apresentação eu coloquei exatamente o perigo da gente não eliminar os diversos fatores de confusão e atribuir a uma única intervenção o efeito de a queda, por exemplo, do número de casos. Essas cidades que usaram cloroquina, quais são as outras características dessas cidades? Qual é a pirâmide etária? Qual é a mobilidade urbana? Como é a densidade demográfica? Para saber essa resposta, se foi o tratamento precoce que teve algum efeito, a gente precisa fazer comparações justas. Então, comparar esses municípios com municípios similares que não usaram, e, por exemplo, ou fazer os testes clínicos que realmente podem dizer se aquela intervenção, aquele medicamento funciona ou não. Mas a gente deve tomar cuidado com essas afirmações de que tal país usou e melhorou, ou tal cidade usou e funcionou, porque existem diversos fatores de confusão numa comunidade e isolar esses fatores de confusão é justamente um trabalho epidemiológico muito difícil. Em relação à cloroquina ser um medicamento seguro, é óbvio que ela é um medicamento seguro para malária, para doenças reumatoides, para doenças autoimunes, e é um medicamento muito bom. Então, nunca ninguém aqui contestou que a cloroquina seja um bom medicamento, aprovado, seguro, testado para as doenças nas quais ela é utilizada. O problema é usar a cloroquina em combinação com outros medicamentos para doenças onde ela nunca foi testada. Esse é o risco. Agora, eu não posso responder, senador, sobre conduta médica. Isso eu vou passar para o meu colega, para o doutor Cláudio, porque eu não sou médica e eu jamais poderia, então, me atrever a responder essa pergunta. Se o Cláudio puder me ajudar. Bom, obrigado pelas suas palavras, senador. Eu gostaria de comentar o conjunto. Primeiro, em relação à diminuição da pobreza. Eu acho que a população brasileira deve ao Congresso Nacional boa parte das poucas notícias positivas que houve ao longo do ano passado. Vamos nos lembrar que houve uma proposta do governo inicial de auxílio emergencial, que, se não me falha a memória, era de R$200, que foi rebatida nas casas legislativas, até que se chegou a uma nova proposta de auxílio emergencial, que foi o triplo, que foi de R$600. Não se trata de mérito do Executivo ou do Legislativo, porque nós não estamos falando de dinheiro do Executivo ou do Legislativo. Tanto dinheiro para o auxílio, como dinheiro para a saúde, como para hospitais, como para a Fiocruz, como para o Butantan. Isso é dinheiro do povo brasileiro, isso é nosso dinheiro, que está sendo usado para uma finalidade ou para outra finalidade. E nossa expectativa sempre
é de que aqueles que detêm o poder, seja no legislativo, no executivo ou mesmo no judiciário, dirijam este dinheiro conforme as maiores necessidades. E acho que houve uma opção naquele momento que dirigiu dinheiros da população brasileira para benefício da população brasileira. E isso foi um destaque internacional de que, de fato, houve uma inflexão importante numa curva que vinha ascendente da pobreza brasileira, em que voltamos a ter miséria ascendente e voltamos a ter fome ascendente. Então, essas questões estão aí em todos os anuários. O senhor citou uma das fontes, eu recomendo também que veja essas outras curvas que andam junto com esta. Infelizmente, esta curva de diminuição da pobreza não se sustentou neste ano, foi um lapso curto de tempo, e agora a pobreza continua aumentando, embora com o crescimento do PIB. Isso mostra uma mazela histórica do nosso país, em que o país enriquece e as pessoas empobrecem. Quer dizer, nós temos menos comida na mesa do brasileiro, menos dinheiro no bolso do brasileiro, embora alguns segmentos da economia estejam lucrando muito, particularmente o segmento do mercado financeiro brasileiro. Mas este lucro não tem revertido em qualidade de vida ou em qualquer benefício para boa parte da população brasileira. Da mesma forma, o dinheiro que foi destinado o ano passado ao combate à Covid foi um dinheiro destinado pelo Congresso Nacional, recursos da população brasileira, recolhidos em impostos, taxas, tarifas, as mais diferentes formas de arrecadação. Infelizmente, o orçamento aprovado para este ano para a saúde é inferior ao do ano passado e não destinou qualquer tipo de rubrica específica para o combate à pandemia, sabendo-se que ela não teria acabado. Então, eu acho que isso também deve ficar claro a todos. Em relação à cloroquina, de fato, o Goodman, eu admiro, o Goodman é um livro desde o tempo em que eu era estudante, e claro, vem sendo atualizado, continua sendo um livro de referência, e fala da segurança de medicamentos. Mas existe um princípio básico que antecede as próprias avaliações do Goodman e deve estar no seu prefácio, que o medicamento só é seguro se ele é utilizado de forma útil. Qualquer medicamento utilizado para alguma indicação para a qual ele não serve, para a qual ele não tem eficácia, é um medicamento necessariamente inseguro. Tem aquela máxima, a distância, a diferença entre o remédio e o veneno se dá na dose. Nem sempre é apenas a dose. Muitas vezes a indicação pode ser por reações idiosincráticas. Eu não ouvi completamente o quadro do paciente que o senhor falou, mas isso não vem ao caso. Eu não clinico atualmente, já tive meu tempo de clinicar em emergência, em UTI, etc. Atualmente eu não clinico, mas os efeitos comuns, mais comuns, efeitos adversos mais comuns da cloroquina, nos seus aspectos clínicos de sinais e sintomas, foram aqui apresentados por Vossa Senhoria, e eles são tratados com as medidas de suporte respectivas. A arritmia cardíaca vai ser tratada com correção hidroeletrolítica, eventualmente com a utilização de medicações antiarrítmicas. Outros sintomas são tratados conforme a necessidade, conforme a característica de cada um e a característica necessariamente de cada paciente. Os tratamentos nessas condições são individualizados, obedecendo a protocolos, muitos deles consagrados, outros deles protocolos institucionais. O que acho que é importante aqui, já existe, está sedimentado, claro que qualquer coisa na ciência pode ser questionada no futuro, mas para o momento, para o estado da arte científica hoje, nós temos evidência suficiente para saber que a cloroquina não produz efeitos benéficos em relação à Covid-19. Então, é insustentável defender, ainda que os efeitos adversos sejam raros, e que os efeitos adversos graves sejam ainda um pouco mais raros, é insustentável a sua defesa.